A graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que você possa estar confortável aí na sua casa nessa hora, queridos. E que bom que você sintonizou, ligou nesse canal, queridos, para que nós possamos juntos exaltar o nome do Senhor Jesus. Este é um dia que o Senhor fez, por isso nós estamos alegres, estamos felizes, porque este é o dia que o Senhor fez. Nós vamos orar, que você possa oferecer a sua vida como sacrifício nessa hora, como oferta agradável ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Amado Deus, muito obrigado, Pai, por esta hora, Deus, por este período que nós vamos começar, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais esse dia. Ó Deus, pelo teu amor, ó Deus, pela tua graça, ó Deus, infinita, Deus, que nos alcança, Pai. Querido Deus, nós reconhecemos que tudo vem das tuas mãos, que o sustento vem das tuas mãos, que nós somos levantados todas as manhãs pela tua força, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Querido Deus, que neste momento, Pai, o Senhor possa perdoar os nossos pecados, purificar os nossos corações e que possamos ter livre acesso, Pai, à tua presença. A tua palavra diz que o véu do templo ele se rasgou de cima a baixo e o Senhor fez para nós um novo e vivo caminho e nós queremos entrar por este caminho, passar por este caminho, Deus, até subir, até chegar, ó Deus, até encontrar o Senhor. O salmista vai dizer: quem subirá ao Monte Santo de Sião? Quem entrará no santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e um coração puro. Nós oramos para ti, Deus. Dá-nos mãos limpas e dá-nos um coração puro para entrar em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louve ao Senhor, irmãos, com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Amém, queridos? Glória a Jesus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração, como a poça anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, anseia por água, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Oh, distante de ti, Senhor,
até o fim, até o final das nossas vidas, Deus. Nós cremos em Ti, Deus. Oh, cante pro Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Oh, preciso de Ti. Preciso de Ti. Onde você estiver agora, diga isso para Ele. Preciso de Ti. Preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti. Essa é a nossa canção, Deus. Preciso de Ti, Jesus. Preciso de Ti. Glória a Deus. Precisamos do Senhor mais do que tudo, mais do que todas as coisas, mais do que os tesouros e as riquezas desta vida, mais do que o bem-estar das nossas próprias vidas, o conforto, Deus. Nós declaramos neste momento, Deus, que necessitamos da Tua presença, mais do que todas as coisas. Tu és para nós o nosso alimento, Deus. Tu és para nós, Senhor Jesus, o nosso pão. E nós queremos declarar isso a Ti, Deus, que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos, nós não existiríamos se não fosse o Senhor, ó Deus. Glória a Jesus. Cante assim para Ele. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é meu pão. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Eu nada sou. E eu perdido estou sem Ti. Diga para Ele. Tu és o nosso respirar, Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão.
em mim, e eu nada sou sem ti. Com alegria, diga isso. Perdido estou sem ti. Sim, Deus, e eu nada sou sem ti, Deus. Sem o teu amor, sem tua presença, perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Deus. Sim, Senhor, perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti, Deus. Estou sem ti, Deus. Perdido estou na escuridão, Senhor. E eu nada sou sem ti. Nada somos sem ti, Deus. E eu perdido estou sem ti. Mas talvez você, como eu, queridos, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque aquilo que estava perdido foi encontrado, foi achado, e aquilo que estava morto reviveu, porque Jesus Cristo nos encontrou, queridos. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Nós vamos um pouco aqui compartilhar da palavra do Senhor nesse dia. Nós finalizamos na semana passada, no domingo passado, Jesus em casa. E mesmo nós tendo finalizado, queridos, esta série de mensagens, que foram 4 semanas, 4 domingos, nós continuamos em casa, irmãos. E com certeza, Jesus continua na minha casa, Jesus ele continua aí na sua casa também, irmãos. Nós vamos para a mensagem de hoje. Muitos irmãos, muita gente indo para as igrejas, buscando encontrar fórmulas e receitas, e eu posso dizer aqui para você, fórmulas mágicas e receitas mágicas, irmãos. Nós queremos repetir aquilo que o outro já fez e que deu certo, não é? Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo coisas, né? Ou ele orou tantas vezes, ou ele foi para um monte, ou ele fez o jejum de tal coisa, não sei. E naquilo que ele propôs no seu coração, ele foi respondido. E às vezes nós vamos para a casa do Senhor com esse interesse de buscar, de querer encontrar fórmulas, receitas. Queremos repetir aquilo que o outro fez, porque ele alcançou vitória. Então, se eu fizer também, não é? Deus talvez vá me responder também. Se o outro orou 21 dias e ele recebeu essa vitória, e eu também vou orar 20 dias. Muitos querem receitas para mover a mão de Deus. O que eu faço para mover as mãos do Senhor ao meu favor? E o que eu devo fazer para que Deus funcione, para que Deus faça aquilo que eu quero, irmãos? Talvez a gente ainda não conseguiu compreender quem é Deus. Talvez a gente não conseguiu ainda compreender qual é a nossa posição nesse relacionamento entre nós e Deus. Mas eu quero dizer aqui para vocês, irmãos,
que nós somos os servos e Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, queridos. E nós não paramos para perguntar para o Senhor se aquilo é a vontade dele, irmãos. O que eu posso dizer para você é que no comércio do sagrado, nós temos pastores vendendo fórmulas mágicas. Mas do outro lado, existem fiéis querendo comprá-las, irmãos. Se existem pessoas querendo vender fórmulas mágicas, existem também outras pessoas querendo comprar destas fórmulas mágicas, irmãos. Deus, ele é soberano e ele sempre vai realizar a sua vontade sobre nossas vidas, irmãos. E isso não significa que nós não podemos pedir para Deus. Olhar para Deus e reconhecê-lo como soberano não significa então eu não preciso pedir, então eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar, não preciso fazer mais nada, porque se Deus é soberano e ele vai fazer aquilo que ele quer, então eu não preciso mais buscar. E isso é uma grande bobagem, irmãos, porque a própria palavra de Deus, em tantos versos, em tantos versículos, ela vai nos incentivar, ela vai dizer para nós que nós devemos orar ao Senhor. O princípio primário da oração é nós termos relacionamento com o Senhor, intimidade com Ele. Mas no processo da oração, queridos, nós temos algumas estruturas, e a petição, e a oração, e o pedido, e o pedir para Deus fazem parte, querido, faz parte. Nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos. Mas é aquele negócio, irmãos, se você é do Senhor, se você está passando por esse processo de santificação, de conversão, se você pertence ao Senhor, é convertido de fato, então eu vou dizer que algo mudou. Você não pensa mais como pensava antes, como você não planeja mais como você planejava antes, você não deseja mais as coisas como você queria antes. Hoje, as nossas vontades foram transformadas por Jesus Cristo e seu Evangelho, irmãos. Por isso que orar em nome de Jesus não significa colocar Jesus, a palavra Jesus, no final das nossas orações. Então eu oro, peço aquilo que eu quero e falo a palavrinha mágica em nome de Jesus. E por causa disso, eu creio que vai acontecer porque eu orei em nome de Jesus. Tem um significado um pouco mais amplo, orar em nome de Jesus. E seria nós orarmos, nós pedirmos aquilo que Jesus pediria. É nós orarmos e pedirmos para Deus aquilo que Jesus Cristo pediria. Por isso que nós devemos ter a nossa vida transformada por Deus, para orarmos da maneira correta diante da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Mas Jesus, ele não tem uma fórmula mágica, irmãos. Porém, existe sim uma fórmula a ser seguida. Mas esta fórmula, ela não é mágica. E eu quero falar aqui para você, nesse dia, 4 fatos de Jesus, onde ele aplicou esta fórmula em sua vida, irmãos. A fórmula de Jesus, ela é bem clara. E eu já quero revelar aqui para você, querido. Eu sei que você está ansioso aí. A fórmula de Jesus é: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta, eu quero que você grave bem dentro do seu coração. A fórmula que Jesus usava na sua vida, e 4 fatos que nós vamos ver de Jesus, é essa: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E eu quero que você leia comigo, ou só me ouça, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38. Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38. Ele vai dizer assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele
que me enviou. Amém, irmãos? E aqui nós vemos Jesus Cristo mesmo declarar por que ele veio para este mundo, por que ele foi enviado para este mundo. Ele vai dizer: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus, do Pai. Esse capítulo 6 do Evangelho de João, se você ler todo ele, você vai conferir aí que Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, não apenas os 12, mas todos aqueles que seguiam a Jesus, que estavam próximo dele. Jesus vai ensinar duas coisas: quem ele era e qual era o seu propósito nessa terra. No capítulo 6 de João, no verso 48, Jesus ele vai dizer quem ele era. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E no verso 53 de João, capítulo 6, ele vai falar sobre comer a sua carne e beber do seu sangue, irmãos. E sabe o que é isso? Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre o seu propósito, porque isso apontava para a sua morte em sacrifício em favor dos homens. Comer da carne e beber do sangue, ele estava falando então do seu propósito, que ele veio morrer em sacrifício em favor de nós, homens, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, irmãos. Então esse era o propósito do Senhor, queridos. Essa é a vontade do Pai para Jesus. Se você perguntar assim: qual era a vontade de Deus para Jesus, enquanto Jesus estava nesta terra? E eu vou resumir desta maneira: a vontade do Pai para Jesus é que ele fosse crucificado por obediência. Por obediência. Crucificado para quê? Em favor dos homens. Amém, queridos? Essa era a vontade do Pai. Então Jesus, ele não morreu porque ele foi obrigado, irmãos, mas ele ofereceu a sua própria vida. Ele se ofereceu como um sacrifício, um sacrifício santo, puro, agradável ao Senhor, um sacrifício do sumo sacerdote, queridos. Nós cremos nisso. E Jesus Cristo, então, ele não foi obrigado, mas ele mesmo se entregou, ele se ofereceu em obediência ao Pai. Muitas vezes nós vamos falar que Jesus Cristo, ele se ofereceu por amor a nós. Com certeza, irmãos. Mas o primeiro motivo, a primazia de Jesus Cristo ter sido sacrificado, morto naquela cruz, não foi por amor a mim, não foi por amor a você, mas foi em obediência ao seu Pai, irmãos. Amém, queridos? Então essa era a vontade do Pai para Jesus. E nós vemos então aqui o primeiro fato, onde ele mesmo vai declarar: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade do meu Pai. E o segundo fato que eu quero trazer aqui para você, irmão, está também no livro do Evangelho de João, capítulo 4, no verso 34. João 4, 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Neste fato, queridos, os seus discípulos, eles se preocupavam com a alimentação de Jesus. Jesus e os seus discípulos, Jesus, quando começa o seu ministério, ele tem uma vida atarefada demais. Ele não tinha tempo para nada, irmãos, nem para descansar. Nós vamos ver algumas passagens que Jesus Cristo não para comer, não para descansar. E a hora dele ir dormir, querido, ele vai se retirar para orar, para falar com o Pai. Então, os seus discípulos, eles amavam a Jesus e eles se preocupavam com a alimentação dele.
E essa foi uma hora em que os seus discípulos talvez tenham sentado ali com Jesus e falar: come, Jesus. Não, para aí para comer, saco vazio, não pare em pé. Mas Jesus, ele dá uma resposta para eles. Ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso vai mostrar para nós, queridos, que a única coisa que satisfazia Jesus, que enchia a sua necessidade mais profunda, foi fazer a vontade do Pai e realizar a sua missão em serviço a Ele, irmãos. Olha que maravilha isso. A única coisa que satisfazia Jesus Cristo era fazer a vontade do seu Pai, irmãos. Temos uma lição aqui para todos nós. E a lição é que enquanto nós não fazemos a vontade de Deus, nós estamos incompletos, nós estamos insatisfeitos. Enquanto nós não abrimos os nossos olhos e nós entendermos que esta mensagem que Jesus falou para os seus discípulos, ela deve ser também para conosco, irmãos. Nós estaremos incompletos e nós nos encontraremos insatisfeitos. Nós podemos ter uma família muito boa, podemos ter uma casa boa, podemos ter um salário bom, podemos ter uma saúde boa, podemos ter tudo certo, irmãos. Mas alguma coisa sempre estará faltando dentro dos nossos corações. E isso é a completude que somente Jesus Cristo pode trazer. Esta completude, essa satisfação, ela não vem de nada desta terra, irmãos. Mas a nossa alma depende de fazer a vontade de Deus. Então, queridos, da mesma maneira que a comida de Jesus era fazer a vontade do seu Pai, a nossa comida também deve ser fazer a vontade de Deus, irmãos. Pense nisso. Enquanto nós não fazemos a vontade de Deus, nós estaremos incompletos e talvez sempre insatisfeitos. O terceiro fato que eu quero falar aqui para você está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versos 12 ao 13. Ele vai dizer: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Aqui vai dizer que Jesus, ele orou durante uma noite toda, irmãos. Jesus, ele orou por 12 horas seguidas para escolher seus 12 discípulos. Como se Jesus tivesse separado todo este tempo, 1 hora, para cada um dos seus discípulos que ele chamaria, irmãos. Jesus, então, mesmo sendo o próprio Filho de Deus encarnado nesta terra, irmãos, Jesus, ele se dedicava a longos períodos de oração e de busca ao Senhor. Jesus, especialmente, ele buscava a Deus quando ele precisava tomar uma decisão muito importante, queridos. E esta passagem de Lucas capítulo 6, 12 e 13 vai dizer uma decisão muito importante, a qual Jesus tinha que escolher os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos. E Jesus, então, ele escolheu os seus discípulos segundo a vontade soberana do seu Pai. E como nós sabemos disso, irmãos? Porque Jesus, ele não simplesmente ele escolheu pelo mais bonito, pelo mais que falava melhor, ou por aquele que era mais culto, aquele que era mais sábio, aquele que era mais rico, aquele que era mais conhecido. Não. Jesus Cristo, ele vai ter com Deus e ele ora durante um período todo, uma noite toda. Por isso nós sabemos que a escolha dos seus discípulos foi segundo a vontade soberana do Pai. E este foi o terceiro fato, queridos. E o quarto, último fato, que nós vemos Jesus usando esta fórmula de fazer não a sua vontade,
mas fazer a vontade do Pai. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, no verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui, queridos, é esse episódio muito conhecido ali no Getsemane, onde Jesus foi o momento mais decisivo, mais difícil do seu ministério, queridos, e da sua vida. Jesus, ele, diante de tudo aquilo que ele sabia que ele passaria, irmãos, diante do sacrifício, diante da morte, diante da dor, diante da separação, Jesus escolheu fazer não a sua vontade, mas a vontade do seu Pai. E nós vemos aqui algo diferente, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer que o primeiro Adão, lá do Jardim do Éden, ele teve também uma opção, queridos. Se você me obedecer, você viverá. Mas a resposta do Adão foi: que seja feita a minha vontade e não a sua, Deus. Então, queridos, por causa disso, por conta disso, o pecado entra na humanidade. O pecado entra, querido, e juntamente com o pecado, a morte, pois o salário do pecado é a morte, irmãos. Mas aqui, Jesus Cristo, no Getsemane, ele é colocado diante dele. Deus vai dizer para ele: se você me obedecer, você morrerá. Olha isso, irmãos. E Jesus Cristo, então, ele não hesita, irmãos. Ele fala: que a tua vontade seja feita e não a minha. Como uma aplicação desta mensagem, irmãos, eu quero dizer que Jesus, então, ele nos deixou uma fórmula para uma vida satisfeita. Jesus, ele nos deixou uma fórmula para uma vida feliz, para uma vida completa, para uma vida com sentido, irmãos. Uma fórmula para tomar decisões certas e decisões que agradam a Deus, irmãos. E qual foi esta fórmula que Jesus deixou para nós? É esta que nós vimos nesses 4 fatos. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta fórmula, queridos, é uma fórmula que Jesus, ele demonstrou em cada decisão, em cada ato, em cada escolha. Todas as suas decisões, toda a sua vida foi pautada por esta fórmula. Ele nos deixou isso bem claro, irmãos. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai. Jesus, ele vem para mostrar para nós como nós deveríamos viver, queridos. Da mesma maneira que Cristo viveu, nós também devemos viver, não fazendo as nossas vontades, mas a vontade de Jesus Cristo. Para finalizar, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 50, ele vai dizer: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha isso. Jesus, ele deseja que eu e você façamos parte da sua família. Jesus, ele deseja que eu e você estejamos ligados juntos com ele, queridos. Mas o que nos torna alguém próximos de Jesus é colocar a sua palavra em prática, é fazer a vontade do Pai, irmãos. Não precisamos de uma fórmula mágica, porque tudo o que nós precisamos está em Jesus Cristo, irmãos. Que nós possamos estar com Jesus, que nós possamos praticar a sua palavra, que nós possamos fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta mensagem, Pai, por esta palavra, Jesus. Ó Deus, nós cremos que não precisamos de uma fórmula mágica, mas cremos que nós precisamos do Senhor
e tudo que nós precisamos está no Senhor para as nossas vidas. Nós aprendemos aqui, Jesus, que existe uma fórmula sim, mas ela não é mágica. E a fórmula está bem clara, Deus, nos fatos a qual o Senhor Jesus mesmo mostra para nós através da sua palavra. Ó Deus, e esta fórmula é não fazer a minha vontade, mas fazer a tua vontade. Senhor Jesus, nós queremos deixar, ó Deus, de fazer, ó Deus, as nossas vontades. Queremos deixar, Senhor Jesus, de viver, ó Deus, para o nosso reino, para nós mesmos. E queremos, todas as vezes, ó Deus, a qual formos tomar uma decisão, a qual formos fazer algo, Senhor Jesus, queremos olhar para Ti e perguntar, ó Deus, qual é a Tua vontade, o que o Senhor faria, o que o Senhor deseja, Pai. Nós não queremos projetar, ó Pai, o nosso futuro sem colocar o Senhor, mas nós queremos projetar, ó Deus, planejar, ó Deus, e dizer se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor desejar, ó Pai. Nós não queremos ter uma vida separada do Senhor, ó Deus. Não queremos ter uma vida, Jesus, longe da Tua presença, da Sua vontade, Senhor. Realiza em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus.